Fala galera do Next Green, a gente está aqui hoje para analisar aqui os jogos do dia 18/1, domingo, né? Antes de tudo, a gente quer desejar para vocês um feliz final de semana. E antes de a gente começar essa análise aqui do dia 18, vamos dar uma olhada nos nossos bilhetes. Ontem no caso hoje, né, no dia 17, a gente acabou tendo o Red, né? O City ele perdeu para o Manchester United, mas o Borussia conseguiu ganhar, né? Aqui a gente tem que analisar o que aconteceu de errado. Essa derrota do City ela passa por vários fatores. Primeiro, a zaga nova do City, né? Muito inexperiente para um clássico. E também a teimosia do Guardiola em usar jogadores que não tem condições de jogar no City, como o Rico Lewis, que já foi mal de volante, hoje na lateral direita foi pior ainda. O Guardiola ele poupou jogadores hoje pensando na Champions League, só que o jogo da Champions League é contra o Bodo. Ele poderia colocar até a base contra o Bodo, que ia ser bem tranquilo para o City. Hoje ele foi teimoso mais uma vez, não quis começar com os jogadores que estavam no melhor momento, que era o Reiners, o Cherki. Começou com eles no banco, colocou o Rodri ainda tá pegando ritmo de jogo, até não jogou tão mal, mas ainda não é o Rodri bola de ouro, né? Foden muito mal hoje, o Haaland também não conseguiu jogar, Doku muito, muito mal hoje. Esse foi um dos elementos. O segundo elemento foi os desfalques, ele colocou uma zaga muito nova para um clássico. Também tem o fator que o Manchester United hoje jogou como não vinha jogando, né? Jogou muito bem. E a gente tem no início do jogo um lance em que um Dalot era para ter sido expulso. E o VAR da Inglaterra ele é omisso em muitos momentos. Ele foi omisso hoje de novo. Não expulsou o Dalot. Ali poderia ter mudado completamente a história do jogo. Não foi expulso. E no fim o City acabou, né, não jogando bem e perdendo. Então aqui a gente teve nosso primeiro red. Ontem, dia 16. Isso, dia 16. Aqui eu vou considerar um green. Por que foi um green aqui? O Sporting, ele ganhou o primeiro tempo, fez 2-0 já no primeiro tempo, Casapiá muito fraco, ele abriu uma vantagem muito grande e resolvido. Aqui, a gente analisou que o Clube Brugge, ele era muito favorito na Copa da Bélgica, tanto aí no primeiro tempo ele abriu 2-0, só que nessa competição não tem pagamento antecipado, né? Aí o que acontece? Eu encerrei, ia pagar aqui ia dobrar aqui o valor investido, eu encerrei quando estava quase dando o valor total. Por quê? Já estava 2-0 para o Clube Brugge no segundo tempo. Eles tiveram expulso, o zagueiro. Então a casa me ofereceu quase o valor total para encerrar. Eu encerrei. Porque com a expulsão, jogo de Copa tudo pode acontecer. Teve a expulsão aqui e no final o Clube Brugge não conseguiu suportar a pressão, está com a menos e tomou a virada. Só que a aposta também é isso, né, galera? A gente tem que apostar nos jogos e tem que tentar assistir. Eu sei que no dia a dia é difícil assistir os jogos, a gente tem o trabalho, a gente tem as nossas vidas, né? Mas após os jogos, pelo menos tenha como olhar de vez em quando no celular, dar uma olhada, ver como está a situação. E tem que ser humilde na hora de dar cash. Não adianta ir com sede ao pote. Eu quero pegar o valor total e acabar perdendo tudo, né? Porque expulsão é uma coisa que pode acontecer nos jogos, então a gente tem que estar sempre atento. Então, ontem eu vi a expulsão, eu estava assistindo o jogo, vi que teve a expulsão, eu vou encerrar minha aposta. Não vou continuar aqui porque é muito arriscado. Isso serve para qualquer time, não importa o time que seja. É um Real Madrid, é um Barcelona, um City, Bayern Munique. Expulsão muda o jogo. Então a gente tem que estar atento a esses fatores que ocorrem durante as partidas, tá? Então aqui eu considero um green. Espero também que o pessoal que foi na nossa análise aqui tenha dado cash quando chegou nessa expulsão, né? E então eu considero um green. Aqui bateu. Aqui a gente teve o red, mas eu fiz uma segunda aposta no dia de hoje, quando eu vi que o City realmente estava muito mal, né? Que eu mantive o palpite do Borussia e coloquei uma vitória do Arsenal, que estava pagando bem os 60, que era uma das minhas possibilidades. Até analisei no vídeo antigo ali de ontem, né? Que eu poderia ir no Arsenal, a gente poderia ir. E eu acabei fazendo aqui um segundo bilhete. Vamos ver se ele vai bater, né? Bom, e agora vamos para o dia 18. Vou dar uma acelerada aqui porque a gente já conversou bastante sobre os bilhetes dos dias anteriores, né? E antes também eu vou pedir para vocês, quem estiver curtindo, gostando da nossa análise, que curta, né? Que compartilhe e que se inscreva no nosso canal, né? Porque a gente está aqui para tentar ajudar vocês, tá? Então vamos aqui. Senegal e Marrocos, Copa das Nações Africanas. A gente vai passar, playoffs, copinha também. Aqui, Atlético de Madrid e Barcelona. O Atlético de Madrid, esse jogo aqui, eu considero um jogo bem fácil para o Atlético de Madrid.
tá? Jogando em casa contra o Alavés, que é muito fraco. Aqui é a vitória do Atlético de Madrid ou até mais de um gol, né? A gente tem que conferir as formações, porque a gente tem que lembrar que semana que vem tem Champions League. Se for esse time aqui em campo, com certeza o Atlético de Madrid vai ganhar esse jogo. Barcelona. O Real Sociedad, ele vem numa crescente, né? Ele vem ganhando, futebol também é confiança, ele ganhou aqui, tá 5 rodadas invictos, vem de 2 vitórias, então pode ser que esse jogo que ele incomode o Barcelona por estar em casa, né? E o Barcelona tem a Champions League, ele tem que se preocupar com a Champions, até porque no campeonato espanhol ele tá bem, né? Ele tem aqui bons números, né? E a Champions League tá apertada esse ano, então aqui é um jogo mais arriscado. Quanto é que tá pagando? 1,57, bem interessante. Dá pra se pensar, mas a gente tem que ver a escalação. Ó, o Rafinha já não vai jogar. Mas esse time aqui com certeza deve ganhar do Real Sociedad, mas a gente tem que conferir a escalação antes. Na França, nada de interessante. Inglaterra, aqui é o Newcastle e Aston Villa. Aqui a gente pode, mas também lembrando, times que estão na Champions League. O Aston Villa ele vem muito bem. Se ele usar o time titular, é uma vitória. Se usar esse time aqui, com certeza ele deve vencer o Aston Villa, o Everton, aliás. O Aston Villa em casa é muito forte. O Everton é um time que ele, apesar de ter conseguido alguns bons resultados aqui, não acredito que ele vai ter força para ganhar desse Aston Villa jogando em casa, né? Mas a gente tem que esperar para ver a escalação. Quando tem rodada de Champions no meio de semana, a gente tem que cuidar a escalação sempre. Aqui, uma dupla hipótese no Newcastle, apesar do Wolverhampton ser muito fraco. O Newcastle também fora de casa não é tão confiável assim, né? A gente pode ver aqui pelos números, aqui pelo retrospecto. Mas acredito que ele não perca esse jogo. Aqui uma dupla hipótese no Newcastle pode ser bem interessante. A gente tem aqui o campeonato italiano, realmente nada de muito interessante. No máximo aqui a vitória do Milan, né? Mas o Milan também é um time que, contra times inferiores, ele costuma perder pontos. Então, se a gente puder não arriscar aqui, é melhor, na verdade. Stuttgart e União Berlim. Stuttgart em casa, muito favorito para esse jogo, pagando 1,70. Miranda, ele está tentando chegar na parte de cima da tabela, pegar o top 4. Vamos ver aqui como é que tá os números dele em casa, muito forte em casa. União Berlim, apesar de ter alguns resultados interessantes fora, não é contra os grandes, né? Então aqui é um jogo que a gente pode ficar de olho, até para uma dupla hipótese, jogo para gols também, com certeza mais de um gol nesse jogo, né? É uma odd bem interessante, 1,70 a vitória do Stuttgart, muito interessante mesmo. E é um time muito forte em casa, né? Tanto é que em casa, aqui nos últimos anos, ele não perde para o Berlim, né? Vamos dar mais uma olhadinha, ver se a gente acha algo de interessante. A gente já tem algum bom material para trabalhar. Liga Árabe, vou ficar de fora. Nada de interessante aqui. Campeonato da Bélgica também vou ficar fora. Mas o pessoal jogou Copa, tá cansado. Alguns times também têm competições europeias no meio de semana. Então já não tem um elenco tão forte que nem os times grandes, né? Então vou ficar de fora. Campeonatos estaduais também estou ficando de fora no momento. Não vou ir, já expliquei para vocês, né? O campeonato esse ano é muito apertado o calendário. Muitos times rotacionando elenco, então aqui também, campeonato da Escócia, estou fora. Eu acho que a gente não tem mais nada interessante amanhã não, galera. Vamos estar olhando aqui. Campeonatos intermediários também, só se for alguma coisa muito interessante. Cruz Azul jogando em casa pode ser bem interessante também. Amistosa a gente não vai fazer nada, né? O campeonato holandês também, nada de interessante. Porto sempre muito forte na Liga de Portugal. Aqui Basel, jogo para gols, escanteios, sempre interessante. Fenerbahçe na Liga da Turquia. Tá, vamos analisar esses últimos jogos aqui pra gente encerrar esse vídeo. Fenerbahçe pagando 1,56, usando o time titular. Sempre é muito favorito na Liga Turca. Provavelmente aqui vai ganhar, né? Vamos só ver aqui como é que o Alanyaspor está em casa. Só tem 2 vitórias. Então se o Fenerbahçe realmente usar o time titular, aqui a gente vê um favoritismo bem grande. Até porque ele não pode deixar o
o Galatasaray ficar muito longe aqui, não pode ser, aqui não, nenhum dos dois pode deixar o outro disparar na tabela. O campeonato é dos dois, os outros estão aqui só cumprindo tabela. O campeonato vai ser o campeão sai dos dois. Basel e Sion, com certeza esse aqui é jogo para mais de um gol, até mais de 2, gol no primeiro tempo, mais de 6 cantos, bem tranquilo. Porto muito favorito, só vamos dar uma conferida aqui. Vitória Guimarães tem vitórias em casa, mas também nada de muito interessante, já tomou 4 do Sport em casa, a gente analisando que o Sport é mais fraco que o Porto. Então, e o Porto mostrando uma grande dominância esse ano, né? O campeonato também entre os 3 aqui, mas ele já tá pegando uma vantagem, tomou 4 gols na competição. Então aqui a gente poderia colocar uma vitória do Porto bem tranquilo, só confirmar aqui a escalação, se for o time titular, se for esse time que jogar aqui, uma vitória muito tranquila. Inclusive eu acho que o meu bilhete principal do dia vai ser o Porto, uma vitória do Porto. E deixa eu ver o que mais aqui. Todos os jogos que eu separei aqui, como eu já falei antes, vocês podem trabalhar em cima, tá galera, se quiser fazer mais de um bilhete. Mas eu vou tentar fazer um bilhete só para amanhã, e provavelmente eu vou colocar a vitória do Porto. E eu tô em dúvida entre o Fenerbahçe, claro, eu vou dar uma analisada nas escalações antes, né? O Barcelona também estava pagando uma odd bem interessante, 1,57, muito boa. Pois é, galera, aqui a gente tem bons jogos amanhã, bons jogos mesmo. Eu acho que eu vou ficar então com Fenerbahçe, vitória do Fenerbahçe e vitória do Porto. Vai fechar uma odd de mais de 2, a vitória dos dois. Talvez 2,20. Então eu acho que o bilhete principal vai ser esse. Mas eu vou analisar as escalações dos outros jogos. E talvez eu faça até um segundo bilhete amanhã. Mas claro, que eu falo pra vocês, analisem as escalações. Aston Villa muito forte amanhã. Um segundo bilhete, Aston Villa. E provavelmente a vitória do Atlético de Madrid em casa com o segundo bilhete. Esses são os 4 jogos que talvez eu trabalhe amanhã, que são meus bilhetes principais. Aqui, os outros, se vocês quiserem analisar a escalação para fazerem mais alguma coisa, tem jogos que eu falei para gols aqui, escanteios, aqui também gols, escanteios, né? E o resto, vitória. Aqui eu vou ignorar o Cruz Azul porque a gente já tem outros times para trabalhar. Tá, galera? Então é isso aí por hoje. Amanhã a gente volta para fazer análise dos bilhetes, aí ver o que bateu, o que não bateu, né? E vamos para cima em busca do nosso próximo green, né? Mantendo sempre aquele win rate bem alto. Aqui o Arsenal está jogando agora, a gente vai acompanhar esse jogo aqui. E a gente deseja aí vocês um bom final de semana, né? E quem estiver gostando aí dos palpites, que curta, comente, compartilhe, se inscreva. Valeu, galera. Fui!